sexta, se der tudo certo. Eu vou chamar vocês numa próxima aula. Beleza? Então vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. E vou abrir o material que eu postei para vocês ontem, que eu montei e postei para vocês. Então, beleza. Esse é o material. Deixa eu ver que jeito que fica melhor. É assim mesmo. Então, aqui, ó, tá todo o material que você vai precisar para resolver o simulado, fazer o simulado. Tem dispersão, né? O assuntos de soluções e dispersões. Coloquei várias definições aí na tabelinha de vocês aí, né? Tá tudo organizadinho, aquilo que a gente estava vendo, né? Se tiver algum erro aí de digitação, alguma coisinha aí, vocês me falam, eu corrijo, tranquilo, vou lá no meu material e corrijo. Aqui tem os primeiros exercícios de fixação que a gente fez aquele dia, né? Que a gente estava fazendo, só que eu fiz uma forma de slide com vocês. E aqui, ó, esse de fixação do lado esquerdo. E aqui eu trouxe eles realmente como são. Aí depois tem o coeficiente de solubilidade, que é o conteúdo que a gente está analisando agora, né? Coeficiente de solubilidade, aí tem as curvas de solubilidade aqui, né? Na aula que a gente teve, peraí, deixa eu só ir no grupo e voltar lá de novo para ver se melhora um pouco a qualidade. Isso, melhorou mais. Que vai muito da internet e tudo mais. Na aula com vocês, a gente estava fazendo o seguinte, eu representei só o nitrato de chumbo e o sulfato de sério. Eu estava falando césio, mas eu não tinha reparado que é um L no CE, que é essa curvinha que desce. Sulfato de sério, ok? E com isso, e também a gente colocou NaCl, que eu falei para vocês sobre quando a gente joga o soluto, né, e a gente aquece a solução, tem os sais aí que são bons para diluir quando aquece a temperatura do solvente, né, da solução em si, e tem sais que são ruins, né? Então aqui, ó, seguindo o material, a gente já tem isso, né, do lado esquerdo aí, ó, curva de solubilidade ascendente, né, de solução endotérmica, que é o que quer dizer o quê? Né, no caso do nitrato de chumbo, ou nitrato de sódio, que tem lá também, né? E outras curvas que a gente pode analisar aí no gráfico, é o seguinte, quando a gente aumenta a temperatura da solubilidade, ou quer dizer, da solução, favorece aquele sal. Como assim favorece, professor? Para quebrar a ligação, ele precisa receber energia. Então, quando a gente aquece a solução, ele recebe energia e quebra, né, aqueles sais ali que está em formato de retículo cristalino e assim por diante, que é um assunto um pouco mais aprofundado, mas é bom você já saber. Então, a gente fala que aquela solução lá, né, aquela solução é endotérmica, porque aquele sal ele é endotérmico, ele absorve energia para quebrar a ligação. E quando você aumenta a temperatura e aquele sal fica ruim para dissolver, né, ele é exotérmico. É o inverso, você precisa resfriar a solução para ele quebrar melhor, né? Então, a aula nossa aí que eu comentei sobre isso. E aqui embaixo tem um exercício de fixação, referente a esse assunto. Tem exercício de fixação 1, que a gente não fez, e tem exercício de fixação 2, que a gente já fez, mas eu vou dar uma revisadinha rápida nele. Ok? Então, vamos lá. Primeiro eu vou fazer esse exercício de fixação aqui para a gente já dar uma relembrada, uma fixada melhor no conteúdo, né? Então, vamos lá. Lembrando que está dentro do conceito de coeficiente de solubilidade. Cloreto de sódio, questão número 1, viu? Exercício 1 de fixação. Então, vamos lá. Vou ler com vocês e a gente vai resolver aqui juntos. Beleza? Então, vamos lá. Cloreto de sódio em solução aquosa tem múltiplas aplicações, como, por exemplo, o soro fisiológico, que consiste em uma solução aquosa de cloreto de sódio, né? Os pontos 1, 2 e 3 do gráfico abaixo, né, na verdade está ao lado aí, representam respectivamente soluções.
Uma solução que ele falou de soro fisiológico, né? Para quem não sabe, a gente usa sal e um pouco de açúcar também. Eu não sei a proporção correta, não, viu? Que é soro fisiológico aí. Aí aqui ele tem um gráfico aqui, ó. É bem esse gráfico aqui, né? Essa representação. Se a gente parar para analisar bem, né? Na vertical, tá a solubilidade, grama do sal em 100 gramas de água. Então, quanto de sal, né, que é o cloreto de sódio, eu vou jogar na solução. E na horizontal, a gente tem o eixo da temperatura. Beleza. Vou representar aqui no quadro para vocês. Vou apresentar aqui no quadro aqui. Eu vou parar a apresentação rapidinho. Então, vamos lá. Deixa eu só arrumar esse posicionamento aqui para ficar show de bola. Beleza. Deixa eu ampliar aqui. Tranquilo. Então, vamos lá. Van e aí aqui a gente tem o seguinte, eu vou fazer assim, um esboço bem simples, questão 1. Aí você tem nas demarcações, você tem grama de soluto, grama de sal em 100 gramas de H2O na solução água, que é esse eixo da vertical. Na horizontal, né, eu acho que tá bom para vocês entenderem aí, né? Na horizontal aqui a gente tem temperatura. Temperatura. Ok. Aí você tem umas demarcações aí, eu vou fazer de outra cor. Aqui vai ser 0. Então aqui se você quiser 10, 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Esse é uma representação aqui daquele gráfico. A gente vai analisar agora rapidez. 10, 20, 30, 40, 50. Ok. Eu vou voltar lá na. Opa, esqueci de compartilhar a tela aqui com vocês. Oh, meu Deus, toda vez eu clico nessa mãozinha sem querer. Compartilhando aí, ó, a gente tem o seguinte. Que ele parte ali, ó, do cloreto acima de 30, um pouquinho. De 30 o quê? 30 gramas no eixo da vertical. E as marcações I ficam entre 30 e 40. Fica entre 30 e 40. Então fica aí 35, né? Então vamos lá. Representando aqui, eu vou obter o seguinte. De 30 a 35. Dois e três. Questão muito fácil. Então vamos lá. Olha isso aqui. Trouxe para vocês aqui uma representação básica do exercício lá, né? Que é o seguinte. Meu eixo não está retinho não, mas dá para entender. Se você olhar bem, ele adicionou aqui, ó, ele sai daqui, ó, de 30 e poucas gramas, né, a 35 graus Celsius, vixe, a 35 graus Celsius,
ele faz 3 demarcações. Por que eu sei que é 35? Porque é entre 30 e 40, está no meio. Né? Ele sobe aqui uma demarcação, aí você tem 3 pontos, 1, 2 e 3. Nessas demarcações aí, ó, ele te pergunta a solubilidade ali, né, do soluto na solução, né, do solvente ali. Ele quer saber se a solução é insaturada, saturada, supersaturada ou saturada com corpo de fundo. Ok? Então vamos lá? O que você acha nas opções ali, ó? Eu analisando o gráfico, eu analisando esse gráfico aqui, ó, os pontos que eu tenho. Você acha que nesse ponto a solução é saturada, insaturada ou supersaturada? E no ponto 2? E no ponto 3? E aí? O que vocês me dizem aí? Andrei, Cauã, Isabelle, Kailane, Jamile. Ele quer saber o seguinte, em cada um desses pontos aqui, ó, 1, 2 e 3, né? Ele quer saber se a solução é insaturada, saturada ou supersaturada, ou saturada com corpo de fundo. E aí? Gráfico um pouco torto, mas dá para entender. Usando uma régua, né? Gigante. E aí, moçada? As opções que eu tenho no exercício é essa aqui, ó. Saturada, não saturada, né? Que é insaturado. E supersaturado. Só tem essas 3 opções. Esse próximo exercício de gráfico, né? Não. E aí? Saturado. Ah, o que que é, ô Isabela? Vou explicar agora. Você faltou uma aula minha, então, hein, Isabela? Tem que assistir os vídeos que eu posto aí no YouTube, hein? Você dá uma revisada aí. Pois é, eu posto os vídeos, jogo lá no grupo, você tem que assistir. Então vamos lá. O André falou que a 1 é saturada, a 2 insaturada e a 3 hipersaturada. Não, não é hipersaturada, não, mas é supersaturada, brother. Mas tranquilo. Então vamos lá. O que, que seria isso, Isabela? Saturado tem a ver o seguinte: sabe quando você tem uma solução de água e sal? E você começa a jogar sal lá dentro e tenta misturar e não dissolve mais com aquele salzinho no fundo? Aquilo ali é saturado. Então, isso. Aquilo é saturado com corpo de fundo. Quando você joga sal até no limite, porque tem um limite de quanto de soluto, que é o sal, que você consegue dissolver dentro da água, numa certa quantidade de água, claro. Aqui a gente está considerando 100 gramas, que é 100 ml. Em 100 ml de água a 20 graus Celsius, a gente consegue só dissolver 36 gramas ali de sal de cozinha. Acima disso, você vai gerar aquele corpo de fundo, aquele precipitado ali. Você não vai conseguir dissolver. Para você conseguir dissolver aquele restante, ou você acrescenta mais água, ou você aumenta a temperatura. É um dos dois. Insaturada ou não saturada seria você ter 100 ml de água e jogar ali 2 gramas só de sal. Vai dissolver todinho, vai ficar insaturado. E aqui no gráfico a gente tem o seguinte: desse lado aqui, ó, tem a quantidade em grama. Se eu for parar para analisar, aqui em 35 graus, é isso. Ele jogou quantas gramas? Jogou 35 gramas, né? Eu acompanho no eixo. Aqui ele está com quantas gramas? 35, né? 35 gramas, que jogou de sal. Beleza? Então, esse é o eixo aqui, ó. Esse eixo diz para mim o coeficiente de solubilidade. Como assim, professor? Conforme eu aumento a temperatura, o eixo vai subindo aos poucos, dizendo quanto de sal eu consigo dissolver nessa quantidade de temperatura. A 35 graus, a água, né, a 35 graus, só consegue dissolver 35 gramas, a representação desse gráfico. Então, nesse ponto 1 aqui, ó, seria saturada. Por que saturada, professor? Porque aqui, ó, está dizendo para mim o seguinte, que eu só, no ponto 1, se eu jogar 35 gramas de 35 graus Celsius, eu estou dissolvendo o máximo.
E o ponto 2? O ponto 2 está dizendo para mim aqui, ó, eu estou jogando 20 gramas. É como se eu tivesse três soluções. Uma, e as três soluções tivesse 35 graus Celsius, cada uma delas. É a mesma coisa que eu tivesse isso, o gráfico, ó. Solução 1, solução 2 e solução 3. Todas elas a 35 graus Celsius. Todas elas. 35 graus Celsius. Né? 35, 35, 35 graus Celsius. Qual que é o máximo que eu posso dissolver em 35 graus Celsius? 35 gramas. Na primeira solução, que é a número 1, que é o ponto 1 aqui do gráfico, eu joguei quantas gramas? 35. Então, eu joguei 35 gramas. Joguei de sal aqui dentro. Quanto que eu consigo dissolver em 35 graus Celsius? Que as três estão em 35 graus Celsius. No ponto 1, eu joguei 35 gramas. O limite é 35. Então, essa aqui está no limite. Então, eu chamo ela de saturada. 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 O ponto 2, que é uma solução 2, que é essa aqui, ó. Eu joguei quantas gramas? 20 gramas. Não ó, tá bem longe ainda do eixo, que é o máximo que eu posso jogar de sal. Então, eu vou dissolver todo o sal que eu joguei na solução 2. Joguei aqui, ó, um sal na solução 2. Essa solução é insaturada. Insaturada. Ou não saturada, porque não chegou no saturamento, no coeficiente. E a 3 aqui, ó, o pote 3, também dá 35 graus Celsius. Eu joguei quantas gramas? 40 gramas, brother. 40 gramas. Essa solução aqui, eu chamo ela de saturada. O correto é saturada, com corpo de fundo. Com corpo de fundo ou precipitado. Professor, mas lá não tem essa opção. Realmente, lá não tem. Lá fala supersaturada. Então, a gente vai marcar supersaturada. Então, é uma coisa que você tem que analisar. Insaturada é que não dissolve tudo? Não, insaturada, ô Andrei, é que eu jogo a quantidade abaixo da quantidade que eu posso. Vou te explicar de outra forma. Andrei, a 35 graus Celsius eu posso dissolver quanto de sal? Quanto de sal? Andrei, não, foi o Cauã. Foi mal, brother. Foi mal, foi mal, foi mal. Acontece. Vamos lá. A 35 graus Celsius, quanto eu consigo dissolver de sal? 35 gramas. Se eu jogar abaixo, eu vou conseguir dissolver todo o soluto, de boa. Eu não vou chegar no limite. Quando eu não chego no limite, eu chamo toda aquela solução abaixo de insaturada. Agora, se eu chegar, jogar no limite, que é esse aqui, ó, a solução 1, só 35 gramas. Eu vou lá e jogo 35 gramas, aí eu já estou no limite. Se eu jogar uma graminha a mais, ela já não vai dissolver, ela vai para o fundo. Entendeu? Agora, se eu jogar 34 gramas numa solução 100 ml de água a 35 graus Celsius, tem tudo isso que você tem que analisar. Se você jogar 34 gramas, vai dissolver tudo. Chegou no coeficiente de solubilidade, que é o limite? Não, não chegou, porque o limite é 35 gramas. A gente analisando esse gráfico para esse exercício. Então, nas opções que a gente tem lá, ó, eu vou abrir aqui de novo o exercício. A gente tem o seguinte, o certo é saturada, insaturada e saturada com corpo de fundo. Ó, então, a letra B é a que está batendo, ó. Saturada, não saturada, que não saturada é insaturado, e supersaturada. Na verdade, o supersaturado seria eu aquecer e resfriar, né? Só porque não tem a opção saturada com corpo de fundo, então eu marco supersaturada. Ok? Então a gente tem esse detalhe aí. Então a resposta certa daquela questão é a letra B. Letra B. Eu só precisa fazer isso tudo para responder aquela questão? Pai, a gente precisa entender, né? O que a gente está fazendo. Então, é bom a gente analisar bem aí a questão. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer mais uma questão aí para a gente finalizar. Química tem que ter paciência, viu? Se você sair na louca e marcando qualquer coisa aí, é por bobeira. Às vezes a questão não é difícil, é porque tem um detalhezinho ou outro ali. Ok? Isso aí, brother.
Então vamos lá. Eu vou abrir a questão 2. Qualquer coisa. Não entendi não, mas tá beleza. Questão 2. Analise a tabela abaixo e responda. Então, na tabela abaixo aqui, a gente já fez ela, só que eu só quero revisar ela rapidão com vocês. Você tem um sal aí, chama cloreto de potássio. É um sal também, igual o sal de cozinha. Só que a gente não utiliza ele assim diretamente, né? Igual o sal de cozinha. Aí você tem o seguinte, um solvente, que é a água, né, a 0 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade, o quanto que eu consigo dissolver de cloreto de potássio a 0 graus Celsius é 27,8 gramas de cloreto de potássio. Então, o que está mostrando esse gráfico para mim? Só para revisar rapidão. Conforme eu aumento a temperatura do solvente, que é a água, eu consigo dissolver mais do sal. Ó, para você reparar aí, ó. Quando está 10 graus Celsius, está 31,9 gramas. Né? Quando você vai lá em 100 graus Celsius, está 56,4 gramas. Aí a pergunta embaixo é o que podemos dizer com relação à solubilidade do cloreto de potássio? Podemos dizer que a solubilidade aumenta, né? Porque o sal ele é endotérmico. Conforme aumenta a temperatura, né? Favorece a sua quebra ali dos seus íons ali, aquela solução, ok? Vamos fazer essa questão 3 aqui. A 2 eu já tinha feito, viu? Só estou dando uma revisada nela aí. Essa questão aqui, ó, ela é massa, ela é bacana. Ela fala o seguinte, bem, questão 3. Deixa eu tentar ampliar ela aqui. Isso. Ela fala o seguinte, a 50 graus Celsius, o coeficiente do cloreto de sódio, né, sal de cozinha, é 37 gramas, né, de NaCl por 100 gramas de água. 100 gramas de água, 100 ml. A 100 graus Celsius é de 39,8 gramas, né, de cloreto de sódio por 100 gramas de água. Então, ele quer dizer o seguinte, a 50 graus Celsius, eu consigo dissolver no máximo 37 gramas de sal dentro da água, 100 ml de água. Né? E se eu pegar 100 ml de água, 100 gramas de água, e aquecer a 100 graus Celsius, eu consigo dissolver 39,8 gramas. Né? Aí, continuando, ele fala o seguinte, a figura abaixo ilustra a dissolução de 39 gramas de cloreto de sódio e 100 gramas de água a 100 graus Celsius. Então, ele começa fazendo um esquema onde ele joga 39 gramas, né, de cloreto de sódio, né, deixando o sistema resfriar em repouso absoluto até 50 graus Celsius, todo o NaCl continua dissolvido, acrescentando ao sistema um cristal de cloreto de sódio, germe de precipitação. Ocorre a precipitação de 2 gramas de NaCl. Então, vou fazer o seguinte, vou representar as soluções aqui, vou representar cada um do processo aqui, né? Então, no primeiro aqui está 100 graus Celsius, né? Ele joga 39 gramas. 39 gramas de sal na água. Depois, ele deixa essa água resfriar, chama ela de 1, né? Só estou fazendo um esquema aqui no quadro, aqui, viu, moçada? Calma aí. Analisando a questão aí. Depois ele deixa essa água resfriar e ela vai para 50 graus Celsius. Ela vai para 50 graus Celsius, que é a solução 2. Beleza. 37 gramas dissolvido em 100. Solução 2, você vê, solução, no primeiro ele joga 39 gramas, agita, beleza, dissolveu todo mundo. Depois ele deixa resfriar, fica 39 gramas, dissolvido em 100 gramas de água, beleza. Germe de fundo, de precipitação, é o corpo de fundo, né? E depois de resfriar, ele dá um toque na solução. Aí você tem o seguinte, no terceiro pote aí,
ele faz o seguinte: a 50 graus Celsius, né? Deixa eu ver, esse terceiro pote. Sim, 50 graus Celsius. Fica 37 dissolvido. Dissolvido. E uma certa quantidade aqui, ó, no fundo, que é 2 gramas. Beleza, então vamos lá. Vou trazer aqui para o quadro aqui para vocês. Só para a gente finalizar aqui. Aqui eu fiz o esquema que está no seu exercício. Vou colocar bem aqui o tripé. Então vamos lá. Lembrando o seguinte detalhe: a 100 graus Celsius eu consigo dissolver quanto em água? 39,8 gramas. A 50 graus Celsius, isso a água, viu? 100 gramas de água. Eu consigo dissolver só 37 gramas. Por que esse dado é importante, professor? Porque você tem que entender o seguinte. Vamos lá. Primeira coisa que ele fez foi isso assim, ó. Pegou 100 gramas de água, 100 ml de água, aqueceu ela até 100 graus Celsius. Aqueceu até 100 graus Celsius. Ok, até aí, beleza. Né? Pegou e jogou 39 gramas aqui dentro e misturou. Solução 1. Vai dissolver? Sim. Por quê? Em 100 graus Celsius eu consigo dissolver até 39,8. Eu joguei 39. Eu joguei 0,8 gramas a menos. Então, nesse caso aqui, eu dissolvi tudo e não foi no limite. Eu dissolvi um pouco abaixo do limite. O limite a 100 graus Celsius é 39,8 gramas. Né? Eu aqueci a água a 100 graus Celsius. Ela está 100 graus Celsius. Vamos considerar que ela não está evaporando. Ela está quentinha ali, 100 graus Celsius. Se eu jogar 39 gramas, ele vai dissolver todinho. Se eu jogar 39,8, também vai dissolver todinho, porque 39,8 é o limite. Só que eu joguei abaixo do limite, joguei só 39. Então, essa solução aqui, A1, ela é insaturada. Insaturada. Ela é insaturada. Beleza. A solução 1, por que ela é insaturada? Porque eu joguei uma quantidade menor do que ela consegue dissolver no limite. Eu joguei 39,8, eu joguei só 39. Joguei abaixo do limite. Aí o que ele fez? Deixou lá quietinho aquela solução, não mexeu mais, dissolveu tudinho. E ela foi resfriando. Ela foi resfriando até chegar com 50 graus Celsius. O que vai acontecer aqui dentro? Se você deixa lá resfriando quietinho, o que vai acontecer? Quando vai para 50 graus Celsius, o correto é ela conseguir dissolver só 37 gramas de soluto. Só que aqui dentro não tem 37, tem 39. Tem 39 gramas aqui dentro. Só que o que acontece? Quando eu aqueço a solução, né? Você está lá na sua casa, jogou a mais do que você podia de sal, só que a água está quente. E você deixa a panela ali quietinha, resfriando, a solução vai ficar toda homogênea, ela vai ficar toda dissolvida ali, bonitinha, só porque é o seguinte, ultrapassou o limite que ela poderia dissolver. Então, o único jeito de você fazer isso, né, é fazendo esse resfriamento lento, né, deixando ali pela natureza ali mesmo. Então, nesse caso, eu chamo a solução de supersaturada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Voltou agora, né? Travou em que parte aí? Vocês lembram?
Vou continuar aqui agora. E eu vou lançar no YouTube de jeito. Caiu a internet aqui, ó, no celular. Você lembra mais ou menos da parte? Não, né? Vou revisar aqui rapidex. No começo da 2. Tudo bem? Valeu, valeu. Então vamos lá, galera. Olha isso aqui, ó. A solução 1, eu aqueci ela 100 graus Celsius. Aqueci ela 100 graus Celsius. Né? E com isso, eu aqueci ela 100 graus Celsius. Eu consigo dissolver 39,8 gramas. Só que eu joguei abaixo, joguei 39. Então essa solução é insaturada. O que ele fez? Deixou ela resfriar por sozinho, né? Próprio ali, ó, respirando sozinho. Com isso, quando ela começou a respirar sozinha, ela foi para 50 graus Celsius. Só que em 50 graus Celsius eu consigo dissolver só quanto? 37. E quanto que tem ali dentro? 39. 39 gramas. Professor, então vai gerar aquele corpo de fundo? Não. Por que não vai gerar? Porque quando a solução é aquecida e você joga uma quantidade ali dentro, que quando ela tem uma certa temperatura consegue dissolver e deixa resfriar, nesse caso aqui, ela ultrapassou 2 gramas a mais, e você deixa resfriar, né, ali na natureza sozinho, o que vai acontecer? A solução vai ficar homogênea, ela vai ficar, aquele sal vai ficar todo dissolvido ali dentro, se você não mexer na solução. Ela vai ficar toda dissolvida ali, quietinha ali, aquele sal. Você vai olhar, vai estar homogêneo, vai estar transparente. Aí, esse tipo de condição, chama que a solução é super saturada. Por que ela é super saturada? Ela está dissolvendo o que ela não pode. Né? Ela ultrapassou 2 gramas a mais. Ó, a 50 graus Celsius eu posso dissolver só 37 gramas. Só que o que acontece? Tem 39 lá dentro. Então, chama essa solução de super saturada. Aí, o que acontece da solução do pote 2 para o pote 3? Ele vai lá e dá um baque na solução. Quando você faz isso, você pode tentar fazer esse experimento na sua casa. Você deixa ela ali resfriando, ela vai ficar bonitinha. Se você for lá e dar uma batida nela, aquelas 2 gramas que está a mais, ela vai cair, decantar e ir para o fundo ali, ó. Né? Então você vai sedimentar aquela quantidade absoluta que está a mais, então você vai gerar um corpo de fundo. Aqui nesse caso gerou 2 gramas. Lembrando que na solução 3 está 50 graus Celsius. Quanto que consegue dissolver a 50 graus Celsius? 37 gramas. Consegue dissolver. Quando está a solução 50 graus Celsius, eu consigo dissolver só 37 gramas. Ok? Então, a 50 graus Celsius, depois que foi lá, ó, deu uma batidinha, 2 gramas caiu para o fundo, né? E as outras 37 ficou dissolvido. Como assim, professor? Uai, 37 mais 2 é 39. A solução está a 50 graus Celsius. Quando ela está a 50 graus Celsius, eu só consigo dissolver 39. O que eu jogar a mais é tudo para o fundo. Então, nesse caso aqui, ó, eu chamo a solução de solução, né, saturada com corpo de fundo. Eu tenho isso. Então, eu tenho a solução insaturada, supersaturada e saturada com corpo de fundo. O correto é a gente ter essas opções lá. Se não tiver, a gente vai adaptar e ver e analisar. Vamos lá só para finalizar aqui. Opa, aqui é porque eu estava olhando a internet na hora. Então, vamos lá? As opções que eu tenho aí, ó, vamos ver se eu tenho. O certo é começar com insaturado. Então, eu tenho A e D, né? E E. Então, a gente já descarta a letra A e a letra C. Porque a primeira solução é insaturada. A segunda é supersaturada. Então, eu elimino a questão D e E. Então, sobra a letra C, né? Saturada, super... Peraí. Opa, desculpa, a letra B, né? Insaturada, supersaturada e saturada. Na verdade, seria saturada com corpo de fundo. Ok? Então, das opções que a gente tem, a correta é a letra B. Beleza? Só que na letra B aí, ó, ela deveria ser o seguinte: saturada com corpo de fundo. Ok? Então, nas questões que a gente tem aí, o correto é saturada com corpo de fundo. Professor, por que não tem na questão? Talvez a questão é antiga, entendeu? Talvez foi mal digitado. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso.
Sabendo também, né, que você saber fazer essas hipóteses aqui, as únicas opções que ia bater era a letra B, porque começa em saturada e supersaturada. As únicas que tem lá em sequência. Ok? Galerinha, deu uma travada no final, na metade do vídeo, mas eu vou postar do mesmo jeito, ok? Essa aula. Caso você queira assistir, revisar. É importante, viu? Somente você, Isabela, que perdeu um pouco, ok? Ali dá para usar a regra de 3 para saber a taxa de aumento. Depende, Andrei. Depende da solução. Porque o que acontece? Depende do sal, desculpa. Porque tem sal que ele pode ser hidratado. Então a curva já não é retinha igual a gente tem ali. Entendeu? Você fala nessa aqui, né? Você fala aqui, Andrei, na questão 1, né? Aqui é mais fácil. Quando você fala aqui, você fala na questão 2, né? Uai, eu não tentei não, mas seria uma boa, né? Fazer uma regra de 3. O sal é mais fácil. Agora você tem outros tipos de sal que tem um comportamento diferente. Olha o sulfato de sério. Tipo assim, em vez de aumentar a solubilidade, diminuiu. Tudo bem, mas se diminuiu, tem como fazer regra de 3? Não tem. Porque ele diminui drasticamente, né? Então você tem sal que ele tem comportamento já diferente. Ele aumenta a solubilidade, depois ele estagna um pouco, depois aumenta mais um pouco. Ele é diferente. Ok? Não, tranquilo. Mas não faça a regra de 3 para nenhum sal. Essa é a minha dica. Você olha a solubilidade dele no gráfico e analisa pelo gráfico. Dá para fazer uma aproximação, sim, mas não confia. Você sempre pega um gráfico, analisa, vê a temperatura de solubilidade. Ok? Porque cada questão vai ter um detalhezinho diferente aí. Galerinha, vou jogar esse grupo, esse vídeo no YouTube. Vocês vão lá, assistem, deixam um like.